Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de ter como nossa convidada a doutora Nancy Temme, que é diretora da Escola Legislativa e presidente do Diretório Estadual do PSDB, Secção Mulheres, e esposa do deputado Temme, deputado federal, e uma inovadora em nível de política municipal. Nós vamos conversar, já que procuramos sempre mostrar o que é o poder público, o poder privado, o poder da imprensa sindical, acadêmico, nesses programas por dentro e por fora, essa inovação, porque deu início a escolas de legislatura em âmbito municipal, aquilo que havia em âmbito federal e estadual, a vereadora iniciadora em um programa extremamente interessante de escola de legislatura, de cidadania para os vereadores e prefeitos municipais, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Isso é um privilégio, vereadora, ter aqui no nosso programa, e eu gostaria muito que a senhora já começasse a explicar aos nossos telespectadores como idealizou e como é que essa escola, no momento, está funcionando, tendo sido recentemente iniciados os primeiros cursos, creio que no mês passado, a respeito desse ensino sobre cidadania, legislatura, poder político no Brasil. Professor Ives Gandra, é um prazer e uma alegria estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de falar um pouco sobre esse projeto, que na verdade é um projeto que existe nas assembleias, existe no Senado e inclusive na capital, aqui em São Paulo, eu já trabalhei junto com alguns amigos numa Fundação Konrad Adenauer, onde eu participo há 10 anos com treinamento, capacitação, principalmente para as mulheres, mas também na área ambiental, como o Dr. Roberto Lamari, Humberto Dantas, Leandro Constantino, que são grandes amigos e que já lutam por essa causa. Agora, no município de Piracicaba, onde eu saí candidata a vereadora de última hora, foi na convenção, fazendo treinamentos em vários locais no país, no estado, através dessa fundação, a Fundação Konrad Adenauer. Na convenção, então, eu resolvi me candidatar. E hoje é um privilégio estar na Câmara de Vereadores, mas o que sempre me instigou é o verdadeiro papel dos vereadores, né? A gente fala muito em presidencialismo de coalizão, e isso afeta o executivo, afeta o legislativo, mas qual é o nosso papel, né? A legislação, a fiscalização, mas também a promoção de debates. E por que a população, muitas vezes, vê o legislativo como poder menor? E não é, não é. É um dos pés do tripé da democracia e deveria ser o poder mais próximo da população, para os questionamentos, para a pressão, porque vontade política não nasce por geração espontânea, tem que ter a pressão popular, mas uma pressão consciente. Então, a escola do legislativo foi uma proposta de campanha, mas quando eu chego dentro da Câmara Municipal, eu encontro, não estava na base de dados, mas tinha um decreto da criação da escola. Ela não estava operante e era mais voltado para o público interno, para servidores, então tinha um programa que recebia estudantes para falar o que é legislativo. E a visão é maior que essa, né? A visão da escola do legislativo, nesse papel de aproximar a população, da população sentir que essa é a sua casa, né? Então, transitar normalmente, ali não deveria ser distante. Então, são 3 eixos principais que nós colocamos dentro de um regimento, então nós trabalhamos o regimento, tivemos que fazer um novo decreto para que possibilitasse os termos de cooperação, já que nós não temos orçamento, pelo menos esse ano, nessa escola nossa de Piracicaba. Hoje eu assumo na Associação Paulista das Escolas a regional, mas são 3 eixos. A promoção de cidadania, para quem? Interna e externamente. Fortalecimento de lideranças, né? Lideranças comunitárias, pode ser os próprios vereadores, lideranças dentro de conselhos municipais, instrumentos que garantem o processo democrático. E o terceiro, a difusão cultural. No momento rico, eu acho que muito triste também, muito de indagação,
mas rico no sentido de construção. Eu acho que essa escola, ela vem atender um anseio de muitas instituições e também da população. Olha, vereador, para mim é música aos ouvidos que a senhora está dizendo, porque de 1962 a 64, eu presidi o Diretório Metropolitano do Partido Libertador em São Paulo, o Raul Pila. E eu sou um parlamentarista dos tempos acadêmicos, dos tempos da Faculdade de Direito. Por isso é que o Pila, o senador Mendes Sá, o Paulo Brossard era o secretário-geral lá no Rio Grande do Sul, e eu era o presidente aqui, fui apoiado na candidatura minha para a presidência contra o candidato que era o presidente anterior, o Rodrigues Alves, e ganhei por causa do apoio federal. E sempre defendi a importância dos legislativos, porque no parlamentarismo é o legislativo que prevalece. Sempre dizíamos que o sistema de presidencialismo é da irresponsabilidade a prazo certo e o parlamentarismo da responsabilidade a prazo incerto. Por uma razão que a senhora muito bem disse naquilo que a senhora acaba de apresentar, é que nos executivos nós temos a maioria da população. Nem sempre a maioria quando há segundo turno. E quando há segundo turno, aquele que vai ser eleito não conseguiu a maioria da população. Mas no legislativo nós temos a totalidade da população. Todos os partidos são representados. No executivo é representada a situação. No legislativo nós temos situação e oposição. O debate franco se faz no legislativo. Então a valorização dos legislativos é importante. Mas é importante também que os legisladores saibam da importância que têm como legisladores e o povo dessa importância. Evidentemente, no parlamentarismo isso acontece. Há um número pequeno de partidos políticos, todos têm um parlamentar, não tem essa profusão de partidos políticos que existe no Brasil, e todos têm um parlamentar, uma valoração do legislativo ou do executivo, chefe de governo, não do Estado. O Estado pode ser até eleito pelo povo, mas o chefe de governo sai e é afastado cada vez que não se mostra competente ou não tem as qualidades necessárias para ser primeiro-ministro. Então, isso que a senhora está dizendo, essa valorização do legislativo, num país que acostumou a dar importância ao executivo e não dá importância ao legislativo, eu considero extremamente relevante e fico muito satisfeito com esse trabalho. E a senhora considera que isso vai ter uma aceitação muito grande em relação aos outros municípios, né? Professor Ives Gandra, nós, desde janeiro, quando assumimos, né, então nós fomos atrás desse decreto, como criar, né, como criar sem orçamento? Parceria. E é o momento das parcerias. Então, Piracicaba é um município muito rico em instituições, né? Em universidades, nós temos ali uma extensão da Unicamp, temos a USP, a Unimep, várias outras escolas técnicas. Tem uma cultura muito característica local, que as pessoas têm orgulho do local e dessa região. E uma coisa que colabora também, muitas vezes a gente pensa, qual é o nosso território? É tudo, mas a ação. Eu gosto muito da ação do município, claro, mas quando a gente tem uma visão um pouco mais ampla que isso, mas ali as coisas acontecem, né? Montoro dizia muito isso, né? Um municipalista. Mas o nosso município, a nossa região, ela foi o primeiro comitê de bacias hidrográficas. O sentido de pertencimento e também o sentido de que o tecido, a natureza mesmo, ela coloca um território onde um depende do outro. Né? O rio nos coloca montante, a jusante de outro e tem que ter essa conservação. Eu digo tudo isso porque essas instituições, bastante fortalecidas no município, e no momento que, o que eu senti em cada visita, nós não recebemos nenhum não, quando nós visitamos as instituições para estabelecer a parceria. E qual era o diálogo, né? O diálogo é exatamente isso, do fortalecimento do legislativo, que é o mais representativo dos poderes, e que nós precisaríamos fortalecer isso e que essas instituições, de alguma forma, elas colaboravam ou na cidadania, ou na questão das lideranças, ou difundindo cultura. E o que era interessante para levar para aquela casa de leis?
Eu uso até um comparativo muito simples, né? Eu digo que é como vender o melhor litro de leite no açougue. Ninguém vai procurar. Mas se você colocar na prateleira do leite, ele vai sair. Então, essas instituições, elas tinham um bom produto lá para a cidadania e achava que não tinha público, mas queria oferecer. Então, nós falamos na congregação lá da Exalc, nós fomos à Poli Brasil, que nos trouxe o primeiro curso para vereadores, a ETEC, que nós vamos ter um técnico em legislativo com a Paula Souza dentro da Câmara Municipal, para também fortalecimento dos servidores. Então, essas instituições, com qual formato? Deixamos livre. Um quis fazer oficina, o outro um mini curso, o outro ofereceu uma palestra, o outro um curso mais longo. Veio a moçada da Unicamp, da administração pública, com linguajar que é muito da juventude, mas assim, extremamente envolvidos. Eu fiquei até muito emocionada com esse grupo, porque assim, diverso. E a hora que eles souberam, eles procuraram. Nossa, nós queremos ajudar e falar com jovens. Então, eu acho que a sociedade está querendo ajudar e a população. Nós tivemos lista de espera. Nós não temos uma estrutura muito boa, mas a casa é ocupada. Então, nós tivemos lista de espera em todos os cursos até agora. Que beleza. Isso é muito bom. Vereadora, o tempo é sempre um inimigo quando a entrevistada é tão boa como a senhora. Eu que agradeço. Nós vamos agora aos nossos comerciais e logo em seguida vamos continuar falando sobre o seu projeto. Obrigada.